Se o cooperativismo no Brasil fosse um estado brasileiro, ele seria o quarto maior estado. Ele ficaria atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O cooperativismo no Brasil tem mais de 121 anos. Cooperativa de crédito, primeira instituição financeira é o Sicredi. Muita gente fala sobre cooperativismo, mas atualmente, como gerar valor com o cooperativismo? Bom, Bruna, como você falou, o cooperativismo está há 120 anos, né? Mas ao mesmo tempo tem um bom tempo de existência, mas é tão atual, né? Vou trazer um dado, por exemplo, se o cooperativismo no Brasil fosse um estado brasileiro, ele seria o quarto maior estado. Ele ficaria atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele renderia no ano 2022, rendeu na verdade o cooperativismo, né, 656 bilhões de reais produzidos, né, com o cooperativismo. Então isso mostra o impacto, né, e a existência do cooperativismo há 120 anos, como vem crescendo, evoluindo, né, e é atual. Quando a gente fala de cooperar, né, a gente vê tantas empresas inovadoras, né, que usam, na verdade, do pilar do cooperativismo para desenvolver o seu negócio. Então eu entendo hoje que o cooperativismo é bem atual. Para gerar valor, a gente vê também esses aplicativos, né? Muito se fala de crowdfunding, de vaquinhas, que nada mais é pessoas que têm uma necessidade, que juntam dinheiro para suprir aquela necessidade, né, Luiz? Em que formato, então, o cooperativismo nasceu aqui na nossa região, para o pessoal entender um pouquinho melhor? E o Flávio vinha falando, né, desses dados, da potência que é o cooperativismo no Brasil, e eu vinha fazendo essa reflexão. Na nossa região, assim, quando ele surgiu em 1902 em Nova Petrópolis, ele surge de uma necessidade de um grupo de pessoas. Então, na nossa região ele surgiu, Bruna, pela necessidade de pequenos produtores acessarem uma linha de crédito rural. Então existia na época um sistema ainda muito pequeno, né, e que poucos agricultores conseguiam ter acesso a um crédito rural para fazer sua lavoura, para melhorar a propriedade. E o Sicredi, ele surge justamente da união de pessoas, né, que precisavam melhorar a sua estrutura e fazer o financiamento de sua lavoura. O que veio a partir daí, desde melhorias, né, de avanços tecnológicos, eu tenho certeza que seja o cooperativismo de crédito, que é onde estamos inseridos, quanto o cooperativismo de grãos, o cooperativismo, todos os cooperativismos, eles contribuíram para essa evolução. Então, para mim, o cooperativismo, ao fazer o seu papel de resolver problemas, ele é um potencializador de riqueza para a região. Porque uma pessoa sozinha às vezes fica muito difícil de fazer, né? E a gente vê que quando tem cooperativas de crédito nos municípios, o município cresce. Flávio, você vinha comentando também antes aqui nos bastidores sobre essas pesquisas aí das cooperativas. Comenta aqui pra gente. Bom, trazendo essa questão de gerar então riqueza, gerar valor e qual o impacto positivo que gera, né, as cooperativas na sociedade, nos municípios onde está inserido, né? Teve um estudo inédito realizado agora em 2022 pelo Sistema OCDE, juntamente com o Instituto FIPE, né, dois institutos então renomados aí, prestigiados, né, pela sua credibilidade. Eles fizeram um estudo e identificaram a seguinte análise: os municípios onde contém cooperativas, o PIB por habitante é maior, em torno de R$ 5.100 a mais por habitante. Então nota-se que esse PIB a mais, né, estimado em cada município que tem, isso gera mais emprego, isso gera mais o comércio, circulação de riqueza no comércio, isso gera tantos benefícios, que melhores escolas, as pessoas podendo ter acesso a coisas melhores, né? Então esse é o impacto do cooperativismo, né? Esse é um estudo então bem recente, inclusive, mas que gera um impacto positivo do cooperativismo aí. Olha só, né? Às vezes a gente fala a palavra cooperativismo, parece tão antiga, parece que não tem a ver com o mundo atual, mas nada mais é que uma coletividade, que uma colaboração, né? Que é fazer a roda do círculo virtuoso girar, né? Onde faz negócios, traz rendimentos, traz consumo nas empresas, né? E o Sicredi a gente vê, né, que vem na contramão
da realidade das instituições financeiras, que ao invés de fechar agências, diminuir o horário de atendimento ou até mesmo banir alguns atendimentos físicos e somente atender via meios eletrônicos, né? O Sicredi vem abrindo muitas agências, né, Luiz? Bruna, esse é um movimento que de fato o Sicredi ele é diferente. Eu acredito que o cooperativismo de crédito, e daí eu falo como se o Sicredi nacional, ele é diferente, porque ele coloca o associado no centro. Então, hoje existe um movimento onde grandes instituições, eles fecham agências ou reduzem o número de funcionários. E, consequentemente, o acesso dos correntistas à instituição, ele fica mais lento ou, por vezes, não existe. O Sicredi, ele fez o caminho inverso. Então, ele pergunta para o associado, ele está perguntando para o associado, como você deseja ser atendido? E o que nós estamos vendo e construindo é que o associado ele vai ser atendido da maneira que ele quiser. E um exemplo é a experiência que nós estamos gerando com o nosso atendimento. Então, hoje nós temos o Physital, que é uma mistura de digital, né, com a nossa agência. Então, é aquele atendimento físico, olho no olho, quando o associado precisa fazer negócios. E nós entendemos que o nosso associado, quando se trata de fazer negócios, de buscar uma consultoria, ele prefere o olho no olho. Ele prefere um aconselhamento. Mas quando ele deseja só uma solução rápida, uma oferta mais básica, uma necessidade mais rápida, ele pode procurar o WhatsApp corporativo e ele vai ser atendido rapidamente e de sua casa. Então, nós conseguimos fazer uma conexão e atender o nosso associado de forma personalizada, estando ele em casa, estando ele no trabalho, estando ele nas nossas agências. Mas, volto a dizer, porque o Sicredi coloca o associado no centro. Isso que é gerar valor, né? É perguntar para as pessoas. Muita gente gosta de ser atendido digitalmente, se auto-atender ou ir só aos caixas eletrônicos, né? E muita gente não. Então, isso é um dos valores do cooperativismo. Pensando nisso, né? A cooperativa, eu sei que ela tem criado projetos e linhas de crédito também que reduzem o comprometimento mensal das pessoas. Explica aí um pouquinho para nós, Flávio, como é que é esse projeto que está sendo colocado em prática, que também vem a partir dessa veia do cooperativismo, né? Para trazer valor para as pessoas. Quando a gente fala de cooperativa, né, e aí tem a questão dos benefícios que a cooperativa traz para a comunidade. E aí tu trouxe um ponto já importante, que é o crédito, puramente a distribuição de crédito em linhas de crédito para os associados. Porque a gente tem uma forma de beneficiar o nosso associado que é através da distribuição das sobras, né? E uma das coisas que mais capacita a distribuição de sobras é fazer os negócios com a cooperativa. E o crédito é um deles, né? E essas distribuições, eu vou trazer um dado também que é a nível nacional, né? O sistema Sicredi como um todo, no último ano, devolveu então para os seus associados 2,5 bilhões de reais, Bruno. Isso é um valor bem expressivo. Porque se fosse um banco, fosse uma instituição tradicional, seja um banco privado, esse recurso seria para os acionistas. Se fosse um banco do governo, isso vai para o governo. Mas dessa forma, essa parcela, esse montante de valor voltou para os associados. Isso que gira a economia lá, porque esse dinheiro está voltando para a sociedade, para o negócio da pessoa, para a pessoa física que quer ampliar sua casa, que quer fazer uma reforma, que quer adquirir um carro novo. Então a roda da economia gira, porque volta realmente para as pessoas esse valor. Por isso que aqui é associado e não cliente, né? É um pouco dono. Perfeito, isso aí. E as distribuições de linha, e quando a gente fala disso, a gente tem várias questões que os Sicredi têm. Por exemplo, nós temos o Fundo Social, né, Luiz? Que é uma forma também de contribuir e ajudar o Fundo Social para os seus associados, para a comunidade, na verdade para a sociedade de maneira geral, né? Mas quando a gente fala que a maior contribuição do Sicredi é através das suas linhas de crédito, é onde efetivamente o Sicredi consegue cumprir o seu papel como um ator, né, eu diria assim, ativo na questão econômica e financeira dos seus associados e ajudando de forma social. Vou dar um exemplo breve para vocês das várias linhas de crédito que a gente tem. A gente tem um estudo recente, e é pesquisa também de mercado, que é a taxa média de juro
do Sicredi hoje, comparado com as principais instituições financeiras do mercado, ela fica em torno de 1%, até 1% mais barato ao mês do que esses grandes bancos, por nós trabalhar com essa taxa de juro mais barata. Então vamos fazer um raciocínio assim bem simples, bem de padeiro, um cálculo, né? A cada 100 mil reais distribuído em crédito, se eu tenho, digamos que a pessoa pega 1 ano para pagar esse crédito, se ela tem 1% mais barato, digamos que ela tenha 3, então logo será 2 nos créditos, né? Será 12 mil a menos que ela paga de juro. Para quem fica esses 12 mil no ano? Fica para a pessoa que tomou o crédito. E aí a gente amplia isso para a quantidade de associados que a gente tem, para a quantidade de operações que a gente faz. É o dinheiro ficando na mão do associado e girando na economia local. Se fosse ao contrário, quem sabe iria para uma instituição, iria para os seus acionistas, sairia do local onde ela está sendo fomentada e não nos geraria essa riqueza aqui. Então os créditos têm um grande diferencial que é gerar riqueza no local onde ela atua, né? E o outro ponto que é bem legal, né, Flávio, é que é comprovado, e o Banco Central traz alguns estudos, que aonde existem cooperativas de crédito, os juros praticados no mercado são menores. Então, como a cooperativa ela é formada por associados e ela existe para atender os associados, o juro ele é menor. Ele é justo. Ele é justo. Então, isso faz com que todo o mercado se reorganize. E nós vivemos num país onde as taxas de juros sempre são altas comparado com o resto do mundo, né? Então, quando você consegue ter uma cooperativa por perto e você é associado, com certeza as linhas de crédito são uma oportunidade de você de sobrar mais um valor e não pagar um juro que talvez é exorbitante. Perfeito. E o que é legal disso, o Flávio citou o fundo social, né? De toda essa movimentação que gera na cooperativa dos associados, nós temos a distribuição de resultados, como o Flávio falou, que nada mais é o lucro que a cooperativa tem. E parte desse lucro ele é distribuído aos associados. Então, o Flávio trouxe 2,5 bi no Brasil, né? Na nossa área de atuação foram quase 20 milhões. Então, é muito dinheiro no bolso das pessoas. É muito dinheiro que foi distribuído. E tem uma parte que soma-se a isso, que é o fundo social. Então, um exemplo, entidades da nossa região, muitas delas não possuem fins lucrativos, mas são clubes de serviço que ajudam alguma comunidade, e o Sicredi ajudou. O Sicredi, de certa forma, os associados contribuíram para essas entidades com quase 1,5 milhão. Então, nós sabemos que o pós-pandemia as coisas demoraram para andar. E muitos clubes precisam, né, se mobilizar para os associados, né, para os sócios ajudarem na comunidade. E o Sicredi, junto com o Fundo Social, ele veio com esse papel social, preocupado com o meio que está inserido, contribuir. Também de forma financeira e com tudo isso que o Flávio falou, né? Tem um outro dado também que mostra que para cada R$1 investido em crédito, a região ela gera R$39. Então, de faturamento, né? Então, se eu empresto para uma empresa, se eu financio um negócio, ela gera riqueza, ela gera empregos e faz a nossa economia girar. Olha que bacana, né? A gente começou falando sobre o cooperativismo, né? Sobre coletividade, e agora já está falando sobre geração de valor, né? Para as pessoas realmente entenderem a diferença de uma cooperativa de crédito e de um banco, a importância de movimentar numa cooperativa de crédito, né? Vocês conseguiram falar. E agora um pouquinho da expansão para Minas. Quem é de Minas Gerais, que está nos assistindo e ouvindo, entender um pouquinho também a importância do Sicredi estar entrando lá, né? Desta forma, com todas essas geração de valor também para lá, né? Também tem uma parte aqui que a gente fala um pouquinho de democratizar a economia, então eu acho que o Sicredi também vem para atender, né, esses associados ou essas pessoas que só tiveram contato com o banco. E aqui é uma cooperativa, né? Bruna, a expansão está acontecendo, né? A nossa cooperativa já iniciou o processo de expansão. Abrimos aí a primeira agência aí nesse ano, temos um projeto, um desafio aí para o ano que vem abrir mais algumas agências, né? E nos anos seguintes, é isso que tu falou, é democratizar.
O Luiz trouxe um dado que é onde existe a cooperativa de crédito, as taxas de juros são menores, nós puxamos a régua para baixo, né? Então os créditos fazem esse, eu diria que já é um trabalho social, porque consegue trazer uma certa economia já, né? Porque os bancos, os concorrentes, eles têm que se adequar, senão eles ficam fora, né? Então eles acabam reduzindo a taxa. E a gente quer fazer isso em Minas, a gente quer expandir lá, né? O objetivo é levar as nossas experiências, o nosso jeito, mantendo as culturas e as raízes de Minas intactas, né? E nós absorvendo e ganhando conhecimento de Minas enquanto Sicredi. Então esse processo de expansão a gente está otimista, né? E temos vários insights, vários mini projetos aí no meio aí para alavancar essa expansão lá para cima. O processo de expansão ele é normal, ele está acontecendo em todos os Sicredis do nosso Brasil. E o objetivo é ter um Sicredi em todos os municípios do país, porque essa é uma demanda que muitas vezes os prefeitos, as autoridades nos buscam. Olha, traz o Sicredi para cá. E o que nós estamos vendo em Minas com o Diogo, com o Mauri, com todo o time que está representando a Noroeste lá, é uma necessidade de um atendimento mais humanizado. Então, como os guri falam, é de fato abrir as portas das agências e receber o público para ter um atendimento humanizado, entregando sempre produtos que os associados precisam. Mas volto a ressaltar, quando a gente fala em produtos, a gente fala o produto como fim. Então, eu atendo a necessidade, eu entendo o associado, eu entendo seus objetivos para aí, então, atender as suas necessidades. E a expansão para Minas, ela vai ser muito boa para a cooperativa também crescer. Hoje nós somos uma das maiores cooperativas do sistema também em patrimônio. A cooperativa ela é sólida e o que nós fizemos aqui no Sul, né, de baixar taxas, de crescer, nós não temos dúvidas que nós vamos ajudar muito em Minas também. A gente começa a falar de cooperativismo e de geração de valor, não tem como não falar, né, desse novo momento, dessa nova cara que o Sicredi Noroeste está pegando agora, né, está, como é que se constituindo um pouco mineiro também, né, trazendo essa parte do povo mineiro na evolução, então, do Sicredi também nesse modelo, né, Luiz, nesse novo modelo, que a gente também quer atender eles como eles quiserem, né, não é assim? Perfeito. O primeiro ponto é, o que nós fizemos aqui no nosso dia a dia, no atendimento, não é o que a gente vai levar para Minas, né? Então, nós estamos lá e nós queremos primeiro entender como o povo mineiro gosta de ser atendido, né? Então, nós brincamos que quando a gente atender pessoas de Minas, né, associados de Minas, a gente vai trocar o Bá pelo Uai, né? A gente tem um ponto, nós precisamos nos adaptar a uma nova cultura e nós precisamos vivenciar essa cultura para que a gente possa, junto com o associado de São João del Rei hoje, gerar essa riqueza na vida deles. Então, como o Sicredi contribui? E o que nós estamos percebendo no dia a dia, sim, o Sicredi está conseguindo, e principalmente com os diferenciais até de tarifa de contas. Então, hoje o Sicredi, ele não tem, o associado, você não paga a tarifa de conta se você não quiser. Se você quiser, você tem uma conta isenta. O seu cartão, você pode ter um acesso a um cartão internacional isento. E é uma prática que o mercado não tem, né? Você entra dentro de um grande banco, você vai pagar tarifas, você vai pagar cartões, e o Sicredi chegando em Minas tem também à disposição deles esse diferencial. E, consequentemente, quando você deixa de pagar, sobra mais dinheiro, geração de riqueza direta para o associado. Vou pegar o gancho do que o Luiz trouxe, conta isenta, cartão isento. Nós estamos falando de taxa de juros mais baratas, né? Então mostra que o Sicredi, enquanto instituição financeira, ela quer contribuir, né? Ela quer gerar valor. E tem práticas que o mercado ainda não se adaptou ao que o Sicredi faz, né? Porque ela tem um diferencial gigantesco com isso. E aí eu trago outra situação que o Sicredi é muito forte e faz muito bem, que é a educação financeira para os nossos associados. A gente disponibiliza para quem quer. E é tão forte isso e tão real porque demonstra como o Sicredi age com os nossos associados.
ofertando produtos de qualidade com um preço justo. E na questão sobre educação financeira, antes a gente falava de ações sociais, né, Luiz e Bruna? Uma ação social forte que o Sicredi faz é a educação financeira. Nós tivemos 30 turmas, Luiz, nesse ano que passou, mais de 30 turmas sobre educação financeira. Então mostra também que o Sicredi ele se preocupa com o financeiro do seu associado, porque ele quer que o associado prospere. E prosperar, e ele podendo dar essa contribuição, essa ajuda à educação financeira do associado, o Sicredi está junto. E gerar valor, né? Gerar negócio, de novo círculo gerando, né? E falando um pouco nisso também tem a questão da sustentabilidade, que vem diretamente, né, ao encontro do que o Sicredi quer também nessa expansão no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? E com isso também a linha de crédito da energia solar vem, né, nessa batida aí, porque a gente, se for pensar em sustentabilidade no meio ambiente, né, Flávio? Isso, Bruna. Hoje a gente tem várias linhas de crédito, né? Nós temos uma imensidão de linhas, né? E a questão da energia solar é uma delas. E a gente trabalha muito forte com uma taxa também muito competitiva no mercado. Porque os créditos entendem que além do benefício, não é só o crédito, né? É quanto isso contribui, né? Olhando a questão do desenvolvimento de economia para o associado e de sustentabilidade, que tanto se fala, né? Então é uma linha hoje que a gente tem disponível e a gente tem hoje uma customização para cada público. Então veja que a gente fala, nos bastidores, né, a gente cuida muito sobre isso, né, olhar para o segmento e ter a preocupação do que o PF, do que o agro, do que o PJ precisa. E a gente customiza então essas linhas de crédito olhando o nosso público, olhando o perfil do nosso associado. Então hoje tem uma linha que é a questão das energias renováveis, né, que é das placas solar, mas a gente olha também a peculiaridade de cada público, customizando assim a linha de crédito. E Bruna, se tu me permitir, já que tu falaste de sustentabilidade, com certeza, eu tenho uma sustentabilidade que talvez ela, né, não é tão conectada a um produto, como é a energia fotovoltaica, mas é algo que eu aprendi numa das capacitações com o Sicredi com um diretor, Seneri, é o nome dele, e é mais ou menos assim, sustentabilidade no Sicredi é distribuição de resultados, taxas competitivas, porque nós temos, e o associado como principal, como prioridade. Eu vejo que essa é a sustentabilidade que nós no dia a dia incorporamos como colaboradores para atender os associados e que eu tenho certeza que vai nos trazer perenidade para continuar gerando esse valor, essa riqueza para a nossa sociedade. Com certeza, porque sustentabilidade não é só do meio ambiente, não é só ecológico, é social, né? Então, com esses 3 pontos a gente vê, né, que a gente ajuda o meio ambiente com taxas mais baratas. Então, o associado, né, faz essas linhas de crédito, mas também distribui os resultados. Eu acho que é assim, né? É o cooperativismo como relação de valor. Para nós finalizar aqui com uma frase, para a gente finalizar, né? O cooperativismo com relação a valor, geração de valor. Para vocês, qual que vocês veem que é o mais importante ou os 3 mais importantes, assim, vamos lá. Eu acredito que é o nosso associado no centro do negócio. Eu acho que é entender o associado para atendê-lo. Muito bem, então as pessoas aí, né, o cooperativismo foi feito assim, né, já dizia o Theodor Amundsen, né, se tem uma pedra no caminho, uma pessoa não consegue resolver, mas 20 juntas conseguem resolver. Eu acho que é sobre isso, sobre as pessoas, sobre os nossos associados. E aí, se você ficou interessado, né, pode abrir sua conta digital, pode ser nosso associado. Muito obrigada pela conversa de hoje. Obrigado.